No parto, ela descobriu que o médico era o seu ex-marido, e o que ele fez depois foi inacreditável. Me ajuda a chegar nos 30.000 inscritos? Deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado. A madrugada paulistana de uma quinta-feira de novembro era um borrão de luzes e silêncio para a maioria dos seus habitantes, mas para Maíra Duarte era um epicentro de dor e ruído. O som agudo e metálico das rodas da maca rasgava o silêncio asséptico dos corredores do Hospital Santa Helena, um som que parecia sincronizado com as ondas de contração que a partiam ao meio. Cada espasmo era uma lâmina quente, um lembrete brutal de que a vida que ela carregava estava ansiosa para romper seu casulo. Mas a dor física, por mais avassaladora que fosse, era apenas um eco distante da verdadeira agonia que a consumia. Um abismo de solidão cavado no peito. Estava prestes a dar à luz e estava irremediavelmente sozinha. O suor escorria por sua testa, misturando-se às lágrimas silenciosas que ela tentava engolir. Lágrimas que não eram apenas da dor do parto, mas de 6 meses de um luto que não tinha nome. O luto por um futuro que virou pó. 6 meses. Parecia uma vida inteira. 6 meses antes, o mundo de Maíra era um quadro vibrante, pintado com as cores do amor e da promessa. Ela e Rodrigo Vilela não eram apenas um casal, eram um evento. Ela, uma publicitária em ascensão, cuja mente borbulhava com campanhas geniais e slogans que grudavam na alma. Ele, um obstetra que parecia ter nascido com o dom da calma, um médico cuja reputação de excelência era sussurrada com reverência nos círculos médicos de São Paulo. Juntos, eles habitavam um apartamento ensolarado no coração da aclimação, um refúgio onde o cheiro de café fresco se misturava aos planos de um futuro a 2. Falavam em abrir uma clínica juntos, um espaço que uniria a ciência dele à comunicação dela, um projeto de vida. Viajavam, sonhavam, viviam uma daquelas histórias de amor que parecem roteirizadas, perfeitas demais para serem reais, e talvez fossem. A rachadura apareceu no dia mais feliz da vida de Maíra. Com o teste de gravidez na mão, as 2 linhas cor-de-rosa brilhando como um farol de felicidade, ela esperou por ele. Quando Rodrigo chegou, o cansaço do plantão desaparecendo ao vê-la sorrir daquele jeito, ela lhe mostrou o pequeno pedaço de plástico que redefiniria o universo deles. Mas a reação que ela esperava, um abraço, um grito de alegria, lágrimas de emoção, nunca veio. O que veio foi um silêncio pesado, denso, que sugou todo o ar da sala. O brilho nos olhos de Rodrigo, aquele brilho que ela tanto amava, se apagou como uma vela soprada por um vento gelado. "Agora não, Maíra", ele disse, a voz um fio trêmulo, quase inaudível. A frase pairou no ar, carregada de uma negação que a feriu mais do que qualquer insulto. "Agora não? Como assim? Agora não?" ela perguntou, o sorriso morrendo em seus lábios. "Você tá com medo de quê, Rodrigo?" Ele desviou o olhar, incapaz de encará-la, e a resposta que veio foi um sussurro que selou o destino deles. De tudo. A partir daquele momento, o amor deles começou a morrer. Não foi uma morte ruidosa, com brigas e portas batendo. Foi uma morte silenciosa, uma asfixia lenta e dolorosa. Rodrigo não foi um canalha no sentido clássico da palavra. Ele não a abandonou financeiramente. A pensão era depositada com uma pontualidade fria e impessoal, garantindo que ela e o bebê tivessem tudo de que precisassem. Mas ele desapareceu. O homem que dividia a cama, os sonhos e a alma com ela, se tornou um fantasma, uma transferência bancária, um nome numa memória que ela tentava desesperadamente apagar. Ele nunca mais ligou para saber como ela estava. Nunca perguntou sobre o desenvolvimento do bebê, nunca tocou em sua barriga. Ele simplesmente se retirou da equação, deixando um vácuo que Maíra teve que preencher com sua própria força.
A publicitária alegre, cheia de vida, deu lugar a uma guerreira. Uma guerreira solitária que aprendeu a montar o berço sozinha, que foi às consultas de pré-natal sem ninguém para segurar sua mão, que se preparou para ser o mundo inteiro de uma criança que já era amada ferozmente, mesmo antes de nascer. E agora, ali estava ela, na antessala do momento mais transformador de sua vida, sendo empurrada por enfermeiros que viam apenas mais uma paciente. A maca parou diante de um par de portas automáticas que se abriram com um silvo pneumático, revelando a luz fria e ofuscante do centro obstétrico. O cheiro de antisséptico invadiu suas narinas e uma voz masculina, calma e profissional, soou de dentro da sala. "Podem trazê-la, a equipe está pronta." Maíra apertou os olhos, tentando se acostumar com a claridade, e quando finalmente conseguiu focar, seu mundo parou de girar. O tempo congelou. O ar escapou de seus pulmões num gemido mudo. Ali, parado ao lado da mesa de parto, ajustando a máscara cirúrgica, estava ele. O cabelo escuro, a postura confiante, os ombros largos sob o jaleco branco. E no tecido, bordado em um azul sóbrio e profissional, um nome que era ao mesmo tempo uma prece e uma maldição. Dr. Rodrigo Vilela, Ginecologia e Obstetrícia. O universo, em sua mais cruel e requintada ironia, havia decidido que o homem que a abandonara por medo de ser pai seria exatamente aquele que traria seu filho ao mundo. O reencontro impossível estava acontecendo, não num café ou numa esquina qualquer da cidade, mas ali, no lugar mais vulnerável e sagrado que poderia existir. O nome bordado no jaleco dele era um soco no estômago de Maíra, um golpe que a deixou sem ar e fez a dor da contração mais recente parecer insignificante. Dr. Rodrigo Vilela. As letras azuis, perfeitamente alinhadas, eram uma afronta, uma zombaria do destino. Por um instante, o mundo se resumiu àquele nome e ao rosto que ela conhecia mais do que o seu próprio. Os olhos dele, que por um segundo analisavam um prontuário, se levantaram e encontraram os dela. O choque foi mútuo, uma corrente elétrica de incredulidade que paralisou a ambos. A máscara profissional de Rodrigo, a compostura de médico experiente, rachou e se desfez em 1 milésimo de segundo. Ele viu não uma paciente, mas Maíra, a sua Maíra. E ela viu não um médico, mas o fantasma do seu grande amor, o arquiteto da sua maior dor, materializado no pior lugar, no pior momento imaginável. Um não gutural, desesperado, escapou dos lábios dela, um som que era mais animal do que humano. Ele não. Qualquer um, menos ele. A enfermeira ao seu lado, uma senhora de cabelos grisalhos e olhar cansado, mas gentil, olhou de um para o outro, a confusão estampada em seu rosto. Ela não podia compreender a dimensão da tragédia que se desenrolava naquela sala. Para ela, era apenas um médico e uma paciente. Para eles, era o colapso de dois universos. Para entender a magnitude daquele reencontro, era preciso voltar no tempo, para um mundo que agora parecia pertencer a outra vida, a outras pessoas. Rodrigo e Maíra não eram um casal que simplesmente aconteceu. Eles eram uma construção, uma sinfonia de compatibilidades que fazia todos ao redor suspirarem. Eles se conheceram em um evento beneficente do próprio Hospital Santa Helena. Maíra, representando a agência de publicidade onde trabalhava, estava lá para apresentar uma campanha pro bono para a ala pediátrica. Ela falava com uma paixão contagiante, seus gestos amplos, sua voz clara e cheia de convicção, transformando dados e estratégias em uma narrativa emocionante sobre esperança. Rodrigo, encostado no fundo do auditório, deveria estar ali por apenas 5 minutos, por pura obrigação, mas ficou até o final.
Ele, um homem da ciência, da lógica, dos fatos concretos, ficou completamente hipnotizado por aquela mulher que parecia vender sonhos com a mesma facilidade com que ele lia um ultrassom. Ele, que vivia em um mundo de protocolos e procedimentos, ficou fascinado pela forma como ela organizava o caos da criatividade em algo belo e funcional. No final da apresentação, ele a abordou, não com uma cantada barata, mas com uma pergunta sobre a campanha. A conversa fluiu do trabalho para a vida, do hospital para os bares escondidos da Vila Madalena, dos sonhos profissionais para as vulnerabilidades pessoais. Descobriram-se complementares de uma forma quase assustadora. Ela era a explosão de cores. Ele, a tela em branco que dava sentido a elas. Ela era a tempestade de ideias. Ele, o porto seguro que a ajudava a ancorar as melhores. O namoro engatou com a naturalidade de quem se reencontra, não de quem se conhece. Em menos de um ano já moravam juntos, naquele apartamento na Aclimação que se tornou o quartel-general de seus planos. As manhãs de domingo eram sagradas. O cheiro do café coado por ele se misturava ao som do teclado dela, enquanto Maíra esboçava ideias em seu laptop, e Rodrigo lia artigos científicos, compartilhando um silêncio confortável que só as almas muito conectadas conseguem desfrutar. Eles eram a personificação do sucesso e da felicidade. Maíra, com seu talento nato para a comunicação, estava prestes a se tornar sócia na agência. Suas campanhas ganhavam prêmios e sua capacidade de entender a psique do consumidor era quase uma bruxaria. Rodrigo, por sua vez, não era apenas um bom médico, era um dos melhores. Sua calma em partos de alto risco era lendária. As pacientes o adoravam, não apenas por sua competência técnica, mas por sua empatia, pela maneira como ele transformava um evento médico assustador em uma experiência humana e acolhedora. Ele tinha mãos de anjo e uma paciência de monge. O plano da clínica conjunta era o próximo passo lógico. Clínica Vilela em Duarte, eles brincavam. Saúde e comunicação para a mulher moderna. Seria um centro integrado, com atendimento obstétrico de ponta, apoio psicológico, consultoria de imagem para gestantes. Tudo. Maíra já tinha desenhado o logo, a paleta de cores, o tom de voz da marca. Rodrigo já tinha listado os equipamentos de última geração que queria importar. Eles não estavam apenas construindo uma carreira ou um relacionamento. Estavam construindo um império a dois, um legado. E então veio o teste. Aquelas duas linhas rosas que deveriam ser o tijolo de ouro na fundação do império deles, mas que se revelaram uma marreta. A reação de Rodrigo não foi apenas de medo. Foi de um pavor visceral, uma escuridão que tomou conta de suas feições e o transformou em um estranho. De tudo, ele disse. E naquele tudo, Maíra sentiu que estava incluída a carreira dele, os planos meticulosos, a ordem que ele tanto prezava. Ela tentou argumentar, tentou entender. Rodrigo, um filho não destrói, um filho constrói. Nós damos um jeito, nós sempre damos um jeito. Mas ela estava falando com uma parede. O homem racional, o pilar de calma, havia se desintegrado, dando lugar a uma figura frágil e assustada que ela não reconhecia. A conversa que se seguiu foi a mais dolorosa de sua vida. Ele não gritou, ele não a culpou. Pior, ele se fechou. Falava em termos vagos sobre pressão, responsabilidade e não estar pronto. Clichês que soavam vazios e cruéis, vindos do homem que, até então, compartilhava com ela seus pensamentos mais íntimos. A separação foi um processo cirúrgico, executado com a precisão fria que ele aplicava em sua profissão. Ele sugeriu que ela ficasse no apartamento, mas Maíra recusou. Era impossível para ela continuar vivendo na cena do crime, no lugar onde seu coração havia sido partido. Ela voltou para a casa dos pais em Santos por um tempo, um retiro forçado para lamber as feridas, antes de alugar um pequeno apartamento para si em São Paulo.
mais perto do trabalho e do hospital que havia escolhido para o pré-natal. Rodrigo, fiel à sua natureza metódica, organizou a parte financeira sem que ela precisasse pedir. Contratou um advogado para formalizar uma pensão generosa que cobria aluguel, plano de saúde e todas as despesas futuras com o bebê. Era um gesto que para o mundo exterior parecia nobre. Pelo menos ele é responsável, diziam alguns amigos. Mas para Maíra, aquela responsabilidade sem afeto era uma tortura. Cada depósito em sua conta era um lembrete de que, para ele, o filho era uma obrigação a ser cumprida, não uma alegria a ser compartilhada. Era o preço que ele pagava para manter a consciência limpa, para poder dormir à noite em sua cama vazia, livre do problema que ela representava. Enquanto a barriga crescia, Maíra se reconstruía, pedaço por pedaço. Mergulhou no trabalho com uma ferocidade que assustou seus colegas, mas que lhe rendeu os melhores resultados de sua carreira. Ela se tornou sua própria rocha, frequentou aulas de preparação para o parto, cercada por casais que trocavam olhares apaixonados e sentiu a ferroada da inveja, mas a engoliu e se concentrou na respiração. Montou o quarto do bebê, pintando as paredes de um azul suave, escolhendo cada detalhe com um amor que transbordava. Conversava com seu filho todas as noites, contando-lhe sobre seu dia, cantando para ele, prometendo-lhe que ele nunca sentiria a falta de nada, que o amor dela seria suficiente por 2, por 3, por 1000. A mulher vibrante e sonhadora não morreu, ela apenas se tornou mais forte, mais focada, uma leoa preparando seu ninho. Ela se convenceu de que estava melhor assim, que não precisava de um homem que a via como um obstáculo. Ela se tornou uma fortaleza, mas toda fortaleza tem um ponto fraco. E o de Maíra, naquele momento, era o homem parado a poucos metros dela, vestindo o uniforme de seu salvador e de seu carrasco. A realidade a atingiu com a força de um trem. "Tirem ele daqui!" ela gritou, a voz rasgada pela dor e pelo pânico, apontando um dedo trêmulo na direção de Rodrigo. "Eu não quero esse homem perto de mim. Chamem outro médico, qualquer um." O caos se instalou. A enfermeira-chefe, alertada pelos gritos, entrou na sala tentando entender a situação. Rodrigo permanecia imóvel, pálido sob a luz branca, seus olhos fixos nos de Maíra, uma tempestade de emoções indecifráveis passando por eles. Ele abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. O que ele poderia dizer? Que era uma coincidência terrível? Que o doutor Almeida, que deveria estar de plantão, teve uma emergência familiar de última hora e ele foi chamado para cobri-lo? Que ele não fazia ideia de que a paciente em trabalho de parto avançado era ela? Nenhuma desculpa parecia adequada. A verdade era que o destino, com seu senso de humor sádico, os havia encurralado. E enquanto Maíra era sacudida por outra contração, mais forte, mais longa, mais brutal, uma certeza aterrorizante começou a se formar em sua mente. Não havia para onde fugir. A história deles, que ela pensava ter terminado, estava prestes a ter seu capítulo mais crucial escrito ali, naquela sala, sob o olhar do homem que ela mais amou e que mais a feriu. O grito de Maíra ecoou pela sala de parto, um som carregado de 6 meses de dor represada, e por um instante tudo parou. As enfermeiras se entreolharam, o anestesista parou de preparar seu material e Rodrigo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Aquele grito não era apenas de uma paciente em pânico, era um veredito, uma condenação. "Tirem ele daqui!" A enfermeira-chefe, uma mulher chamada Lúcia, com a autoridade de 30 anos de experiência gravada no rosto, aproximou-se da maca. "Senhora Duarte, acalme-se. O doutor Vilela é o chefe do plantão, um dos nossos melhores obstetras." A tentativa de apaziguamento foi como jogar gasolina no fogo. "Eu não me importo se ele é o Papa. Eu não quero que ele toque em mim. Chamem o doutor Almeida, o doutor..."
Santos, qualquer um. A voz de Maíra era um fio de navalha, cortante e perigosa. Lúcia olhou para Rodrigo, buscando uma explicação, mas ele estava perdido, afogado no mar de fúria e mágoa que emanava dos olhos de Maíra. Foi a enfermeira mais jovem quem interveio, sussurrando para a chefe. Doutora Lúcia, o doutor Almeida está preso numa cirurgia de apêndice que complicou, e o doutor Santos foi para casa com febre alta. Não temos outro obstetra sênior disponível no hospital agora. A informação caiu como uma sentença de morte na sala. Não havia para onde correr. O destino os havia trancado ali, juntos. Rodrigo, finalmente, pareceu despertar de sua paralisia. Ele engoliu em seco, o som audível no silêncio tenso, e deu um passo à frente. Foi um movimento pequeno, mas carregado de um peso monumental. Ele tirou a máscara cirúrgica, deixando-a pendurada no pescoço, uma violação do protocolo que mostrava a urgência do momento. Ele precisava que ela visse seu rosto, que visse a verdade em seus olhos. Maíra, ele começou, a voz rouca, irreconhecível. Por favor. Outra contração a atingiu, um tsunami de dor que a fez arquear as costas e cravar as unhas nos lençóis. Ela gritou, um som primitivo que silenciou qualquer outra tentativa de diálogo. Quando a onda passou, ela estava ofegante, o suor colando o cabelo em seu rosto, os olhos injetados de lágrimas e raiva. Não se atreva a dizer o meu nome, ela sibilou, cada palavra um veneno. Você perdeu esse direito há muito tempo. Rodrigo respirou fundo, o ar parecendo queimar seus pulmões. Ele sabia que não havia argumento lógico, nenhuma desculpa que pudesse consertar aquilo. Mas ele também era um médico, e o médico, dentro dele, estava vendo os sinais de perigo. O tempo entre as contrações estava diminuindo perigosamente, a intensidade delas era brutal. Ele olhou para o monitor cardíaco fetal e seu sangue gelou. O ritmo, que deveria ser estável, começava a oscilar de forma preocupante. O profissionalismo, forjado em centenas de partos, assumiu o controle. Ele se virou para a equipe, a voz agora firme no comando. Preparem o acesso venoso com ocitocina em bomba de infusão, mas não iniciem ainda. Quero monitoramento contínuo. Lúcia, fique de olho na pressão dela. Ele voltou-se para Maíra, e desta vez não havia hesitação em seu olhar. Havia apenas a urgência de um médico lutando contra o tempo. Maíra, me ouve? Esqueça quem eu sou. Esqueça tudo. Pense apenas no bebê. O trabalho de parto está se tornando disfuncional. Eu preciso te examinar agora. A menção ao bebê foi a única coisa que conseguiu atravessar a muralha de ódio dela. Seus olhos se arregalaram com um novo tipo de medo, o medo maternal que se sobrepõe a todos os outros. Ela olhou para Rodrigo, o homem que a abandonou, mas também o médico renomado, o especialista em quem, ironicamente, ela teria confiado sua vida se ele fosse um completo estranho. A guerra dentro dela era visível em seu rosto. O ódio contra o instinto de proteção, a mágoa contra a necessidade de salvar seu filho. Ela não disse nada, mas um soluço escapou de seus lábios, um som de rendição. Foi o suficiente. Rodrigo entendeu aquilo como a permissão relutante que precisava. Ele calçou as luvas com um movimento rápido e treinado. Suas mãos, que um dia a tocaram com amor e desejo, agora se preparando para tocá-la com a distância clínica de um profissional. Mas, quando seus dedos a tocaram, um tremor incontrolável percorreu sua mão. Ele fechou os olhos por um segundo, lutando para se recompor. Aquele toque era uma ponte para um passado que ele havia tentado enterrar, um passado que agora pulsava com vida sob seus dedos. Ele fez o exame rapidamente, sua expressão tornando-se mais sombria a cada segundo. A dilatação não progrediu, 7 centímetros a mais de 2 horas. Ele anunciou para a equipe, a voz tensa. O bebê está alto.
Ele olhou para o monitor novamente e seu rosto empalideceu. Bradicardia fetal. O coração dele está desacelerando. Lúcia, qual a frequência? A enfermeira confirmou o que ele temia. Caindo para 90 batimentos por minuto, doutor. O alarme soou na sala. Um bip agudo e insistente que era a trilha sonora do desastre. Sofrimento fetal agudo. O pior pesadelo de qualquer obstetra. Não havia mais tempo para planos de parto, para discussões, para o passado. Havia apenas uma janela de minutos para agir antes que o impensável acontecesse. Rodrigo arrancou as luvas. Sua decisão foi instantânea. Sua voz cortou o ar como um bisturi. Não vai dar para esperar. Vamos para a cesariana de emergência. Agora! Lúcia, avise o centro cirúrgico. Diga que estamos subindo em 2 minutos. Anestesista, prepare a Raqui. Eu quero esse bebê fora em menos de 10 minutos. A sala, que antes estava paralisada pela tensão emocional, explodiu em uma atividade frenética e coordenada. Instrumentos eram preparados, a maca era destravada, e Maíra sentiu o mundo girar. Cesariana, emergência, sofrimento fetal. As palavras ricocheteavam em sua mente, aterrorizantes. Ela olhou para Rodrigo, que agora era a personificação da calma no meio do furacão, dando ordens, movendo-se com uma eficiência implacável. Ele se aproximou dela enquanto a empurravam pelo corredor em direção à sala de cirurgia. Ele se inclinou, o rosto a centímetros do dela, e o mundo pareceu encolher até que só existissem os dois. Maíra, olhe para mim, ele disse, a voz baixa, mas intensa, forçando-a a focar. Eu sei que você me odeia. Você tem todo o direito. Mas agora nada disso importa. Eu juro pela minha vida, pela minha profissão, eu não vou deixar nada acontecer com você, e eu não vou deixar nada acontecer com o nosso filho. A palavra ecoou no cérebro dela, mais potente que qualquer anestésico. Nosso! Um sussurro escapou de seus lábios, encharcado de lágrimas e de uma ironia tão amarga que queimava sua garganta. Agora ele é nosso? Rodrigo não respondeu. A dor em seus olhos foi a única resposta que ele pôde dar antes de se afastar para começar a asepsia cirúrgica. Na sala de cirurgia, tudo era frio, metálico e verde. Maíra sentiu a picada da anestesia em suas costas, o calor se espalhando por suas pernas, a perda de sensação que era ao mesmo tempo um alívio e um terror. Um campo cirúrgico azul foi erguido, bloqueando sua visão, isolando-a em seu próprio mundo de medo e expectativa. Ela só podia ouvir os sons. O clique dos instrumentos, as vozes calmas e focadas da equipe e o som do seu próprio coração batendo descontroladamente. Então, ela ouviu a voz de Rodrigo, próxima ao seu ouvido. Ele estava ali ao lado de sua cabeça, enquanto o outro cirurgião o auxiliava. Estou aqui, Maíra. Não vou sair do seu lado. Os minutos que se seguiram foram uma eternidade. Ela sentiu a pressão, o movimento em seu abdômen, mas não a dor. E então, um som que mudou tudo. Um choro. Fraco a princípio, depois ganhando força, um grito agudo, poderoso, cheio de vida, que rasgou o silêncio estéril da sala de cirurgia. Era o som mais lindo que Maíra já tinha ouvido. Era o som de um milagre. Lágrimas de alívio, de exaustão, de pura alegria, escorreram livremente por seu rosto. Do outro lado do campo cirúrgico, ela ouviu um soluço contido. E então, Rodrigo apareceu ao seu lado, o rosto molhado de suor e lágrimas, segurando um pequeno embrulho de mantas azuis. Ele segurava o bebê nos braços com uma reverência quase dolorosa, como se estivesse segurando a coisa mais frágil e preciosa do universo. Ele o aproximou do rosto de Maíra. O bebê era pequeno, enrugado, perfeito, e seus olhos, quando se abriram por um instante, eram 2 pequenas ônix, escuras e profundas, idênticos aos de Rodrigo. É um menino, Maíra, disse Rodrigo, a voz embargada, quebrada pela emoção.
um menino lindo e perfeito. Maíra estendeu a mão, trêmula, e tocou a bochecha macia de seu filho. O mundo inteiro se resumiu àquele toque. Todo o abandono, toda a dor, toda a solidão dos últimos meses se dissiparam, substituídos por uma onda de amor tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Ela olhou para o bebê, depois para Rodrigo, e com a voz mais clara e firme que conseguiu reunir, ela deu um nome ao seu milagre, ao seu futuro. O nome dele, ela disse, é Rafael. Os dias que se seguiram ao nascimento de Rafael foram um borrão surreal. Maíra estava instalada em um quarto privativo do Santa Helena, um privilégio que ela sabia ter sido arranjado por Rodrigo, mas que não teve forças para recusar. Seu mundo havia encolhido para as dimensões daquele quarto e seu universo girava em torno de um pequeno ser de 3 quilos que cheirava a leite e promessa. Rafael era um bebê calmo, que dormia e mamava com uma serenidade que desmentia a turbulência de sua chegada ao mundo. Maíra passava horas apenas olhando para ele, memorizando cada detalhe. Os tufos de cabelo escuro e fino, a boca pequena que se movia durante o sono, as mãos minúsculas que se agarravam a seu dedo com uma força surpreendente. Aquele amor, puro e incondicional, era o bálsamo que curava as feridas de sua alma. Ele era a prova viva de que ela havia vencido. Rodrigo era uma presença fantasmagórica naqueles primeiros dias. Ele não entrava no quarto como pai, mas como médico. Passava durante a visita oficial da equipe, mantendo uma distância profissional, perguntando sobre a recuperação dela, sobre a amamentação, sobre o bebê, sempre se referindo a Rafael como o recém-nascido ou o paciente. Sua voz era neutra, seu olhar impenetrável. Ele era o Dr. Vilela, o obstetra competente e nada mais. Mas Maíra o via. Ela via as frestas em sua armadura. Via a maneira como seus olhos se demoravam no berço por um segundo a mais do que o profissionalmente necessário. Via a tensão em sua mandíbula quando Rafael emitia um pequeno som. Via a fome em seu olhar, a fome de um pai que se proibia de tocar no próprio filho. Ele cumpria seu papel com uma disciplina férrea, mas era uma performance. E Maíra, que o conhecia tão bem, podia ver o homem por trás da máscara se desfazendo. Na terceira noite, a fortaleza de Maíra, reconstruída com o amor por seu filho, sentiu-se sólida o suficiente para exigir respostas. A ferida do abandono ainda estava ali, latejando sob a superfície da felicidade materna. Ela precisava entender, não para perdoá-lo, talvez nem para si mesma, mas para que a história de seu filho não começasse com um ponto de interrogação. Ela precisava que o fantasma que assombrava os corredores de sua vida ganhasse forma, voz e, acima de tudo, uma razão. Quando a enfermeira da noite terminou de checar seus sinais vitais e levou Rafael para o berçário para que ela pudesse descansar um pouco, Maíra apertou o botão de chamada. Eu preciso falar com o Dr. Vilela, ela disse à voz do outro lado, sua própria voz soando mais firme do que se sentia. É urgente. 20 minutos depois, ele bateu à porta. Não como o médico-chefe em sua ronda, mas hesitante, quase tímido. Ele não usava o jaleco, apenas uma camisa social amassada, os primeiros botões abertos, revelando o cansaço de um plantão interminável. Ele parecia mais jovem, mais vulnerável. Aconteceu alguma coisa? Você está bem? O Rafael, ele começou, a preocupação genuína quebrando sua fachada profissional. Nós estamos bem, ela o cortou. A voz calma, mas carregada de uma intensidade que o fez parar no meio do quarto. Sente-se, Rodrigo. Nós precisamos conversar. Ele hesitou, olhando para a poltrona ao lado da cama como se fosse uma cadeira elétrica. Mas ele se sentou. O silêncio que se instalou era pesado, preenchido por tudo o que não havia sido dito nos últimos 6 meses. Maíra o observou, o homem que ela amou com cada fibra de seu ser,
e a pergunta que queimava em sua alma finalmente veio à tona. Não como um grito, mas como um pedido quase sussurrado. Você precisa me dizer o que te fez mudar tanto. Por que você me deixou? Eu mereço saber. O nosso filho merece saber. A pergunta o atingiu como um golpe físico. Ele encolheu os ombros, o olhar fixo no chão, como se o padrão do piso de vinil contivesse todas as respostas do universo. Por um longo momento, Maíra pensou que ele não responderia, que ele se levantaria e iria embora, deixando-a mais uma vez com o silêncio. Mas então, ele respirou fundo, um suspiro trêmulo que parecia vir do fundo de sua alma, e começou a falar. A voz era rouca, um murmúrio perdido, a voz de um homem confessando um pecado antigo. Quando eu tinha 8 anos, ele começou, e Maíra se inclinou para a frente, instintivamente sabendo que o que viria a seguir era a chave para tudo. Minha mãe ficou grávida. Eu ia ganhar uma irmã. O nome dela seria Lara. Ele fez uma pausa, engolindo em seco, lutando contra as imagens que invadiam sua mente. Maíra permaneceu em silêncio, dando-lhe o espaço de que ele precisava para desenterrar seus demônios. Foi uma gravidez de risco, ele continuou, os olhos ainda pregados no chão. Minha mãe começou a ter inchaços, dores nas pernas, coisas que na época, quase 30 anos atrás, eram tratadas como desconfortos normais da gravidez. Hoje, nós sabemos o que era. Ela tinha uma condição genética chamada trombofilia, uma predisposição a formar coágulos no sangue. Na gravidez, o risco aumenta exponencialmente. O tratamento é simples, relativamente. Injeções diárias de anticoagulante. Mas o diagnóstico precisa ser feito. E na época, ninguém falava sobre isso. Não era um exame de rotina. O diagnóstico da minha mãe veio tarde demais. A voz dele falhou, e ele esfregou o rosto com as mãos. Um gesto de pura exaustão e dor. Maíra sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Como publicitária, ela sabia o poder de uma história. E a história que Rodrigo estava contando era uma tragédia grega. Eu me lembro do dia do parto como se fosse hoje. Ele sussurrou. Lembro da correria, dos rostos preocupados. Lembro de ouvir minha avó chorando no telefone. Minha irmã, Lara, morreu durante o parto. Uma embolia pulmonar massiva na minha mãe. O coágulo se soltou e foi para o pulmão dela. Não houve tempo. Minha irmã morreu por falta de oxigênio. E minha mãe morreu na mesa de cirurgia, tentando trazê-la ao mundo. O choque da revelação atingiu Maíra com força. Ela levou a mão à boca, os olhos arregalados de horror e uma compaixão avassaladora. A imagem de Rodrigo, um menino de 8 anos perdendo a mãe e a irmã no mesmo dia, era devastadora. Mas a parte mais terrível da história ainda estava por vir. Rodrigo levantou o olhar pela primeira vez e seus olhos estavam nadando em lágrimas não derramadas. Meu pai, ele disse, a voz quebrando, era o obstetra do parto. O ar saiu dos pulmões de Maíra. A crueldade daquela sentença era quase inconcebível. O pai dele, o médico, o marido, tendo que assistir, impotente, à morte da mulher que amava e da filha que nunca conheceria, tudo sob suas mãos. Eu cresci vendo um homem se desintegrar. Rodrigo continuou, a voz agora um fio. Meu pai nunca mais foi o mesmo. Ele abandonou a obstetrícia, abandonou a medicina por um tempo. Ele era uma casca vazia, um fantasma dentro de casa. Cada vez que ele olhava para mim, eu via a culpa em seus olhos, a culpa por não ter conseguido salvá-las. Ele se culpava todos os dias, por cada decisão que tomou, por cada sinal que talvez não tenha visto. Ele se tornou um homem quebrado, assombrado pelo EC. Eu cresci à sombra dessa tragédia, desse fracasso, e eu jurei a mim mesmo, desde que decidi ser médico, que eu seria diferente, que eu seria o melhor,
que eu controlaria cada variável, que eu nunca, jamais colocaria uma mulher, uma família, na mesma posição que meu pai esteve. Agora tudo fazia sentido. A obsessão pela perfeição. A calma sobrenatural, sob pressão. A escolha pela obstetrícia, uma tentativa desesperada de reescrever o passado, de consertar o que seu pai não pôde. E o medo paralisante. Quando você me mostrou aquele teste, Maíra, ele disse, e agora as lágrimas desciam livremente por seu rosto, silenciosas e devastadoras. Quando eu vi aquelas 2 linhas, eu não vi um futuro, eu não vi uma família. Eu vi a minha mãe, eu vi o rosto do meu pai. Eu me vi na sala de parto, e a única coisa que eu conseguia sentir era um pavor absoluto, um terror de que a história se repetisse. O medo de te perder, de perder nosso filho, foi tão grande, tão avassalador, que eu entrei em pânico. Eu me tornei aquele menino de 8 anos de novo, apavorado e impotente. Ele olhou para ela, o olhar suplicante, desesperado por compreensão. Então eu fiz a única coisa que meu cérebro aterrorizado conseguiu pensar. Eu fugi. Eu me afastei. Eu pensei que se eu não me envolvesse, se eu mantivesse distância, se eu não amasse o bebê como eu já te amava, talvez não doesse tanto se o pior acontecesse. Ele balançou a cabeça, um sorriso amargo e autodestrutivo em seus lábios. Que idiota, que covarde. Ao tentar evitar a dor, eu causei uma dor 1000 vezes maior. Em você, em mim. Eu te abandonei no momento em que você mais precisava de mim, e não há um único dia, uma única hora, nos últimos 6 meses, em que eu não tenha me odiado por isso. Ele enterrou o rosto nas mãos, seus ombros sacudindo com soluços silenciosos. E no silêncio daquele quarto de hospital, Maíra finalmente entendeu. Não era falta de amor. Era amor demais, distorcido por um trauma profundo e não resolvido. Era o medo de amar tanto a ponto de não sobreviver à perda. O som dos soluços de Rodrigo preencheu o silêncio do quarto. Um som cru e desprotegido que desfez a última imagem que Maíra tinha dele como um homem frio e distante. Ali, na poltrona, não estava o Dr. Vilela, o obstetra impecável, nem o ex-namorado que a abandonou. Estava apenas Rodrigo, um homem quebrado por uma dor antiga, um menino de 8 anos preso no corpo de um adulto. Maíra não disse nada. Não havia palavras que pudessem alcançar a profundidade daquele sofrimento. Em vez disso, ela fez algo que surpreendeu a si mesma. Estendeu a mão, a mesma mão que horas antes ela queria usar para esbofeteá-lo, e tocou seu ombro. Foi um toque leve, hesitante, mas foi o suficiente. Sob seu toque, os soluços dele diminuíram, transformando-se em respirações trêmulas. Ele não levantou a cabeça. Mas a presença da mão dela ali era uma âncora, um ponto de contato com um presente que não era apenas feito de dor. A confissão não apagou os 6 meses de solidão. Não desfez as noites em que Maíra chorou abraçada à sua barriga, nem as consultas de pré-natal em que ela se sentiu um ponto de interrogação no meio de tantos pontos de exclamação felizes. Mas a confissão deu à sua dor um contexto. Transformou a maldade que ela imaginava em uma fraqueza trágica. Não era sobre ela, nunca foi sobre ela. Era sobre Lara. Era sobre um pai destruído e um filho que cresceu com medo da própria sombra do amor. A raiva que a alimentou por tanto tempo começou a se dissipar, não substituída por perdão. Ainda era cedo demais para isso, mas por uma compreensão complexa e dolorosa. Ela via agora não um monstro, mas um homem tão aterrorizado pela repetição da história que preferiu rasgar as páginas antes que o final trágico pudesse ser escrito. Nos dias seguintes, uma nova dinâmica, frágil e incerta, se estabeleceu entre eles. Rodrigo continuou suas visitas, mas a máscara profissional havia desaparecido. Ele entrava no quarto em silêncio.
Perguntava como ela e Rafael estavam, e seus olhos buscavam o pequeno berço com uma mistura de reverência e medo. Maíra, por sua vez, permitia essa aproximação cautelosa. Um dia, enquanto ela segurava Rafael, que dormia em seu peito, Rodrigo ficou parado perto da porta, apenas observando. "Você quer segurá-lo?" Ela perguntou a voz baixa. Ele recuou um passo, como se a oferta o queimasse. "Eu não sei se eu posso", ele sussurrou. "E se eu..." Ele não terminou a frase. "Ele não é de vidro, Rodrigo", Maíra disse, com uma suavidade que o desarmou. "Ele é forte, como a mãe dele." Ela se levantou e, com uma coragem que não sabia que tinha, colocou o pequeno Rafael nos braços do pai pela primeira vez. Rodrigo ficou rígido, seus braços desajeitados, o pânico estampado em seu rosto. Mas então, Rafael se mexeu, aninhando-se em seu peito, e algo em Rodrigo se quebrou. Uma lágrima solitária escorreu por seu rosto e pingou na manta do bebê. Naquele momento, ele não era um médico, não era um homem assombrado, era apenas um pai segurando seu filho. 2 semanas depois, Maíra já estava em casa, em seu pequeno e aconchegante apartamento, totalmente imersa na caótica e maravilhosa rotina de uma mãe de recém-nascido. A vida havia encontrado um novo ritmo, feito de mamadas, trocas de fraldas e longas madrugadas. Rodrigo ligava todos os dias. As conversas eram curtas, focadas em Rafael. "Ele dormiu bem? A febre baixou? Você precisa de alguma coisa?" Eram perguntas de um pai tentando encontrar seu lugar, um passo de cada vez. Maíra respondia com uma honestidade contida, mantendo uma distância segura. Ela ainda estava processando tudo. A ferida era profunda demais para ser curada com algumas conversas e um pedido de desculpas silencioso. Foi em uma tarde chuvosa de sábado que tudo mudou. A campainha tocou e Maíra, esperando o entregador da farmácia, abriu a porta e encontrou Rodrigo parado no corredor. Ele não usava roupas de médico, mas um jeans e uma camiseta simples. Em suas mãos, ele não trazia flores ou presentes para o bebê. Trazia um notebook e uma pasta cheia de papéis. Havia uma nova luz em seus olhos, uma intensidade que Maíra não via desde os dias em que planejavam a clínica juntos. "Posso entrar?" ele perguntou. "Eu preciso te mostrar uma coisa." Intrigada, ela deu passagem. Ele montou o notebook na mesa da sala, em meio a mamadeiras e brinquedos, e abriu a pasta. "Desde o parto do Rafael, desde a nossa conversa, eu não consigo parar de pensar." Ele começou, a voz vibrando com uma energia nervosa. "Eu passei as últimas 2 semanas pesquisando, conversando com geneticistas, hematologistas, psicólogos, e eu percebi uma coisa terrível, Maíra. A história da minha mãe, ela continua acontecendo, todos os dias." Ele virou o notebook para ela. Na tela havia gráficos, estatísticas, artigos científicos. A trombofilia atinge até 15% da população. Durante a gravidez, ela é uma das principais causas de abortos de repetição, pré-eclâmpsia, partos prematuros e, no pior dos casos, morte materna e fetal. E o mais cruel é que a maioria das mulheres só descobre depois de passar por 1, 2, 3 perdas. O diagnóstico é feito pela dor, não pela prevenção. Isso é inaceitável. É uma falha gigantesca do sistema. Ele falava com a paixão de um ativista, a precisão de um cientista e a dor de um filho que perdeu a mãe. "Eu quero criar algo para mudar isso", ele disse, os olhos fixos nos dela. "Algo que ajude as mulheres a evitarem o que minha mãe passou. Algo que transforme a história dela e a minha em um aviso, em uma ferramenta de salvação." Maíra o ouvia, fascinada. O homem que fugiu do passado agora queria encará-lo de frente e lutar contra ele. "Como assim?" ela perguntou, o coração começando a bater mais rápido. "Um projeto", ele disse, a palavra carregada de propósito.
Um projeto de conscientização total sobre trombofilia e outras condições de risco na gravidez. Quero criar uma plataforma com informação clara, acessível, sem jargão médico. Quero fazer parcerias com laboratórios para oferecer exames preventivos a preços acessíveis ou até gratuitos para quem não pode pagar. Quero montar uma rede de apoio psicológico para mulheres que já sofreram perdas. Quero treinar médicos, enfermeiros, para que eles pensem em trombofilia antes que a tragédia aconteça. Ele respirou fundo e então veio o golpe final, a frase que deu alma a todo o projeto. E eu quero que leve o nome da minha irmã, a irmã que eu nunca conheci. Ele olhou para o berço onde Rafael dormia. Quero que se chame Projeto Lara Viva. Lara Viva. O nome ecoou na sala, belo e doloroso. Maíra sentiu um arrepio. Era a redenção. Era a transformação da culpa em legado. Ela ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo a magnitude da ideia. Era ambicioso, era poderoso, era necessário. E era a cara de Rodrigo, o Rodrigo que ela amou. O homem que usava sua inteligência e sua paixão para cuidar dos outros. É uma ideia incrível, Rodrigo, ela disse sinceramente. Ele assentiu, mas seu olhar era intenso. Mas não é por isso que eu estou aqui. Uma ideia não é nada sem execução. E eu não posso fazer isso sozinho. Ele se inclinou para a frente, a urgência em sua voz. E onde eu entro nisso? Ela perguntou, embora já soubesse a resposta. Você é o coração disso, Maíra, ele disse sem hesitar. Eu sou o médico, eu tenho o conhecimento técnico, mas você é a comunicadora, você sabe como transformar informação em emoção. Você sabe como fazer as pessoas ouvirem. Quero que você cuide de toda a parte de comunicação. O site, as redes sociais, as campanhas. Quero que você crie vídeos que façam as mulheres chorarem, mas que também as façam agir. Quero que você escreva textos que expliquem o que é um fator V de Leiden, de um jeito que a minha avó entenderia. Eu preciso de você para dar voz a Lara, para que a história dela e de tantas outras não seja em vão. Eu preciso que você me ajude a fazer com que as mulheres saibam que vidas podem ser salvas com informação. A proposta pairou no ar. Não era um pedido de desculpas. Não era uma tentativa de reconquistá-la. Era um chamado, um convite para construir algo maior do que a dor deles. Maíra olhou para ele, depois para o filho, dormindo no berço. Rafael, Lara, vidas perdidas e vidas salvas, passado e futuro, dor e esperança, tudo conectado. Um sorriso lento, o primeiro sorriso genuíno que ela dava em meses na presença dele, se formou em seus lábios. Então vamos salvar vidas juntos, ela respondeu. E assim, na pequena sala de um apartamento na Aclimação, nasceu o Projeto Lara Viva. Maíra mergulhou no trabalho com a mesma ferocidade com que havia se reconstruído. Transformou a mesa de jantar em seu escritório, trabalhando nas madrugadas entre uma mamada e outra. Criou uma identidade visual para o projeto, que era ao mesmo tempo delicada e forte. Lançou um perfil no Instagram que, em vez de fotos médicas assustadoras, trazia depoimentos emocionantes, infográficos claros e lives com especialistas, sempre com Rodrigo ao seu lado, traduzindo o mediquês para o português. A campanha de lançamento, criada por ela, era uma obra-prima de sensibilidade. O vídeo principal não mostrava médicos ou hospitais. Mostrava um berço vazio, um par de sapatinhos que nunca seriam usados, e a frase, algumas histórias não precisam terminar antes de começar. Investigue a trombofilia, mas Lara Viva. O vídeo viralizou. Em 48 horas, tinha milhões de visualizações. Mães, médicos, influenciadores, todos começaram a compartilhar. A caixa de mensagens do projeto explodiu com mulheres contando suas histórias de perdas, de diagnósticos tardios, de medo. O projeto Lara Viva havia tocado em uma ferida aberta na sociedade.
Em poucos meses, o que começou como uma ideia na mesa de uma sala de estar se tornou um movimento nacional, uma rede de esperança que crescia a cada dia, salvando vidas e reescrevendo histórias que antes estavam fadadas à tragédia. 1 ano, 365 dias. O tempo que leva para a Terra completar uma volta ao redor do Sol. E o tempo que levou para que a vida de Maíra e Rodrigo desse uma volta completa em torno de si mesma. O auditório do Hospital Santa Helena, o mesmo lugar onde Maíra um dia apresentou uma campanha e conheceu o homem que mudaria sua vida, estava irreconhecível, lotado. Pessoas sentadas nas escadas, em pé nos corredores. Não eram apenas médicos e administradores. Eram mães com bebês de colo, casais de mãos dadas, mulheres com os olhos brilhando de gratidão. Eram o rosto e a alma do projeto Lara Viva. No palco, um telão gigante exibia o logo do projeto, uma borboleta delicada com uma das asas formada pela silhueta de uma mulher grávida. Era uma noite de celebração. O primeiro aniversário de um projeto que havia se tornado um fenômeno. Maíra estava na primeira fila, o coração batendo no ritmo dos aplausos. Em seu colo, Rafael, agora um menino de 1 ano, curioso e cheio de vida, batia palminhas desajeitadamente, imitando a multidão. Ele usava uma pequena camisa xadrez e tinha os mesmos olhos escuros e profundos do pai. Mas o sorriso fácil e a curiosidade incansável eram todos dela. Ao seu lado, Rodrigo assistia a tudo com uma humildade que o tornava ainda maior. Eles não eram mais apenas Maíra e Rodrigo, eram uma equipe. Nos últimos 12 meses, eles haviam construído muito mais do que um projeto. Haviam construído uma ponte sobre o abismo que os separava. Uma ponte feita de trabalho, de propósito compartilhado, de madrugadas em claro revisando campanhas e de conversas que iam, aos poucos, além de Rafael e do projeto. Falaram sobre medos, sobre sonhos, sobre o passado. Não tentaram consertar o que quebrou. Em vez disso, juntaram os cacos e, com o ouro da experiência e da dor, criaram algo novo, mais forte e infinitamente mais verdadeiro. No telão, um vídeo começou a rodar. Era uma montagem de depoimentos, a obra-prima de Maíra para aquela noite. A primeira mulher que apareceu, uma jovem chamada Juliana, segurava um bebê sorridente. Eu tive 3 abortos, ela disse, a voz embargada. 3. Os médicos diziam que era azar. Foi um post do Lara Viva que me fez procurar um especialista. Descobri a trombofilia. Hoje o meu azar se chama Lucas. A câmera focou no bebê em seu colo e o auditório explodiu em aplausos e lágrimas. Outros rostos se seguiram. Uma mulher que descobriu a condição antes mesmo de engravidar. Um marido agradecendo por não ter perdido sua esposa. Um médico de uma cidade pequena do interior do Nordeste, contando como o protocolo do projeto o ajudou a salvar uma paciente. E então, o último depoimento. Uma mulher de uns 40 anos, o rosto marcado pela vida, mas com um olhar sereno. Meu nome é Cláudia, e se não fosse o projeto Lara Viva, eu não estaria aqui para criar meu filho. A câmera se afastou, revelando um menino de uns 8 anos ao seu lado. Eu tive uma embolia pulmonar no 7º mês, mas meu médico, que tinha visto uma palestra do Dr. Rodrigo, agiu rápido. Ele salvou nós 2. Ela olhou para a câmera e pareceu olhar diretamente para Rodrigo. Obrigada por dar uma segunda chance à sua mãe, através de mim. O silêncio que se seguiu foi mais poderoso que qualquer aplauso. Rodrigo, que estava de pé, pronto para subir ao palco, congelou. Aquelas palavras o atingiram como um raio. Uma segunda chance à sua mãe. Ele levou a mão ao peito, o ar faltando em seus pulmões. Maíra se levantou e tocou seu braço. Seus olhos se encontraram e ela viu a dor, a catarse e a libertação. Tudo em um único olhar. Ele estava finalmente se perdoando.
Os aplausos que vieram em seguida foram uma onda sonora, uma ovação de pé que parecia não ter fim. Rodrigo subiu ao palco, mas não foi para o púlpito. Ele pegou o microfone e caminhou até a beirada do palco, mais perto das pessoas. Boa noite, ele começou, a voz embargada. Eu não preparei um discurso, porque o Lara Viva não é sobre discursos, é sobre histórias, é sobre a Juliana, a Cláudia e centenas de outras. Mas nenhuma dessas histórias seria possível sem a pessoa que deu alma a este projeto. Ele se virou e estendeu a mão para Maíra. Maíra, por favor, suba aqui. Hesitante, ela entregou Rafael para uma amiga na primeira fila e subiu ao palco, o coração na boca. Rodrigo a aplaudia e o auditório inteiro o acompanhou. Quando eu tive a ideia deste projeto, ele continuou, olhando para ela, eu estava quebrado. Eu era um homem assombrado pela culpa e pelo medo. E foi essa mulher que me ensinou que a única forma de vencer um fantasma não é fugindo dele, mas transformando-o em luz. Nada disso teria acontecido sem ela. Ela não apenas transformou dor em esperança, ela me ensinou a transformar culpa em amor. Maíra, com os olhos cheios de lágrimas, pegou o microfone que ele lhe oferecia. Obrigada. Ela sussurrou para a multidão. Mas o Rodrigo está sendo modesto. Ele foi o motor, a ciência e a coragem por trás de tudo. Ele transformou a maior dor de sua vida na maior missão de sua vida. E ele nos deu um propósito. Ela olhou para ele e, naquele momento, não havia mais ninguém no auditório. Eram apenas os dois, no palco de suas vidas, sob os holofotes de sua história reescrita. O olhar que trocaram dizia tudo. Não era apenas perdão. Era admiração. Era parceria. Era um recomeço que já estava em pleno andamento. Mais tarde naquela noite, depois dos abraços, das fotos e das promessas de expansão do projeto, eles caminhavam pelo corredor silencioso do hospital. O mesmo corredor que 1 ano antes havia sido o cenário do reencontro impossível. Rafael dormia profundamente no colo de Rodrigo, a cabeça aninhada em seu ombro. O ciclo estava completo. O lugar da dor era agora o lugar da celebração. Ao chegarem à saída, a brisa fresca da noite paulistana os envolveu. Rodrigo parou e se virou para Maíra. Ele ajeitou o filho adormecido em um braço e, com a mão livre, ele fez o que ansiava fazer há meses. Ele segurou a mão dela. Seus dedos se entrelaçaram com uma naturalidade que ambos pensavam ter perdido para sempre. Posso te levar para casa? Ele perguntou, a voz baixa, a pergunta carregada de um significado muito maior. Maíra olhou para a mão deles unida, depois para o rosto dele, iluminado pela luz suave do poste. Um sorriso, o sorriso que ele tanto amou, o sorriso que ele pensou que nunca mais veria direcionado a ele, iluminou o rosto dela. Para nossa casa, ela respondeu. E assim, sob o céu estrelado de São Paulo, eles caminharam juntos em direção ao carro. Não como um casal que tentava reacender um amor antigo, mas como duas pessoas que haviam encontrado, no meio dos escombros de suas vidas, a fundação para construir algo novo. Uma história selada, não com a paixão febril do início, mas com a força serena do respeito mútuo, com o propósito compartilhado e com o milagre de uma vida que os uniu da forma mais tortuosa e perfeita possível. A história deles não era mais sobre um fim, mas sobre um renascimento. Uma história de amor, sim, mas também uma história de cura, de legado e, acima de tudo, de vida. E aí, o que você achou desta jornada? Essa história te tocou? De 0 a 10, que nota você daria para essa história? A sua opinião é o nosso maior presente. Agora, para nos ajudar, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado e até a próxima.